Muito boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 14 de 3 de 2024 e começa aqui Muito boa mais... noite. Hoje é quinta-feira, dia 14 de 3 de 2024. Eu já sei o que é que se passa. E começa aqui muito mais... Boa noite. Pronto, eu peço desculpa por este problema. Eu tinha aqui o YouTube aberto e então o que acontece é que começou a live aqui no estúdio e começou a live no YouTube também, portanto dava-se a voz repetida. Eu dou as boas noites a todas as pessoas que nos estão a assistir e àqueles que vierem a assistir a esta live a posteriori, e agradeço desde já por estarem aí desse lado e dou também as boas noites e agradeço que os convidados do canal Multipolar TV, que são o Ricardo Amadesi Costa, o Fernando Tieta e o Walter Andrade, do canal Fala Sério TT, tenham feito o favor de virem fazer uma live connosco. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado. Muito obrigado ao senhor. Eu gostava que cada um de vocês se apresentasse. Okay, eu sou o Ricardo. Isso, vou começar assim no sentido, né? Sou Ricardo Amadesi, sou bacharel em Direito, sou aqui do Brasil, cidade de São Paulo, tá? E atualmente atuo como analista geopolítico e jornalista independente aqui do canal Fala Sério Tietê. Muito obrigado. Agora o Fernando. Pois não, meu nome é Fernando Tietê, eu sou advogado e também jornalista. Eu, assim, há muito tempo, né, nasci numa família ligada à política, não é? Meu avô foi assessor do João Goulart, que foi presidente aqui no Brasil, ele que tomou o famoso golpe aqui de 1964, mas também era amigo do Getúlio Vargas, né, meu avô, e, enfim, a minha mãe, também já falecida, advogada, também foi da política, também militou aí ao lado do Leonel Brizola, né? Aí também nessa mesma linha de, vamos dizer assim, progressista, né, trabalhista aqui, como a gente chama aqui no Brasil, essa linha, uma linha de esquerda, né, mas uma linha reformista, né? E para nós aqui, tenho certeza que eu já estou até me antecipando o nome do Walter, que já vai se apresentar, mas para nós é uma grande honra estarmos aqui, atravessando aqui os limites, né, do nosso continente e chegando aí em Portugal. Isso é muito mais do que ter seguidores, isso é muito mais do que tudo para nós. Aí é uma grande honra estar aqui. Walter, por favor. Olá, prazer, né, dar um grande abraço aos nossos queridos amigos portugueses. É um prazer, Francisco, o convite, né, do canal Multipolar. Meu nome é Walter Andrade, sou jornalista, fotógrafo, especializado em temática de defesa, trabalhando com vários veículos no Brasil e fora. Hoje participo com o canal Fala Sério TT, sempre fazendo comentários dentro da área de geopolítica e política. Moro na cidade do Jaboatão dos Guararapes, ao lado da capital de Pernambuco, que é Recife, que é aqui pertinho, que inclusive nós temos um histórico muito próximo de Portugal, né? Lembrando que aquela primeira travessia que os patrícios fizeram, o Cabo Coutinho e Sacadura Cabral, o primeiro ponto onde eles aterraram foi justamente aqui na cidade do Recife, que o ano passado fez 200 anos daquele histórico voo. Muito bem, eu devo dizer que para o canal Multipolar TV é uma honra também que os senhores tenham acedido a participar de uma live nossa. Queria também manifestar um agradecimento em meu nome do Hugo Dionísio e do Luís Filipe Ribeiro, que somos os três que tocamos este canal para a frente. Portanto, agradecer em nome dos três a vossa presença aqui e vamos então falar um pouco de geopolítica. E eu gostava que os senhores, cada um, dissesse como é que viu as eleições em Portugal, as eleições do passado domingo, como é que viram e como é que sentiram aquilo que se passou em Portugal. Dávamos a volta outra vez pelo princípio, talvez começávamos pelo Ricardo. A questão é a seguinte, né? A minha visão, né? Eu penso que Portugal aí nas eleições ele
está com a tendência a dar uma sequência aí à política pró-Estados Unidos, né, com relação ao modelo neoconservador, tá? E que é o que uma parte que nós vamos discutir hoje, inclusive, também sobre essa questão. E assim, o mundo multipolar essa é uma tendência que não tem mais volta, tá? Enquanto os governantes não perceberem que isso não tem mais volta, creio que as coisas no mundo vão ficar muito mais complicadas e uma persistência aí que pode levar não só a Portugal, né, mas como todos os outros países europeus que estão seguindo uma mesma linha, né? A Alemanha pode ser que siga com a AfD, tá? Que tudo indica que talvez leve aí uma candidatura também do pessoal da AfD, tá? E siga aí uma campanha muito perigosa, tá? Na minha concepção, assim, com relação ao que está acontecendo aí nos conflitos e essa meio que visão distorcida com relação aos conflitos da Ucrânia, os conflitos com a Rússia e tudo mais. Creio que a situação econômica é bem desfavorável para o cenário europeu, e isso, para nós aqui, é de suma importância observar, uma vez que, para mim, pelo menos, o sistema ocidental está mostrando aí severos problemas daqui para frente. E o Fernando, como é que viu o resultado das eleições em Portugal? Bom, eu queria dizer o seguinte, se me permite, Francisco. Claro que é uma visão de um brasileiro sobre um pouco do que eu conheço de Portugal, né? Agora, eu traçaria, mas muito rapidamente, o problema vindo lá do fim da ditadura. Do fim da ditadura em Portugal, de Salazar, né? Quando alguns problemas socioeconômicos, né, como desigualdade social, a imigração, a infraestrutura deficitária, não é? E assim, aquela cultura autoritária, a fraca cultura, né, cultura de debate, tal, o clientelismo, assim, são coisas que, por incrível que pareça, o que eu vejo quando eu estudo esses países que estão tendo essa guinada da direita, né, essa guinada para a extrema direita, não é? Elas têm mais ou menos a mesma origem, não é? Então, na verdade, claro, depois da ditadura, Portugal passou por longos períodos, né, com assim, a social-democracia, com a esquerda, às vezes um pouco mais esquerda, às vezes um pouco menos esquerda, não é? Mas o fato é que o problema é o mesmo, e talvez aí no decorrer da live a gente volte a falar disso, né? Mas o problema é o mesmo, ou seja, tudo o que a esquerda prometeu enquanto não estava plenamente no poder, e depois, quando entra no poder, e aqui nós tivemos uma história bem diferente, né? Porque a social-democracia é mais antiga no poder aí em Portugal. Mas o fato é que isso está acontecendo em toda a Europa, em todo o mundo, né? Como aqui na Argentina aconteceu também. Tudo aquilo que a esquerda prometeu que ia fazer, que demandaria muito tempo, muita explicação, a permanência no poder e tal, ela não conseguiu entregar. Agora, a esquerda aprendeu, através aí de muito estudo, que foi investimento em cima da extrema-direita no mundo, ela aprendeu que respostas simples, né, atraem o público, atraem o povo. De modo que, se nós aqui, claro que eu tenho que me pautar por exemplo, os brasileiros, se nós aqui no Brasil tínhamos, né, a própria miséria a favor da esquerda, dizendo que está na miséria porque é a direita que manda no governo, né? Temos aí de união, né? Tá bom, então vamos pôr vocês lá. Quando eles chegam lá e não cumprem aquilo lá, que não é de simples solução, não é? A direita, ela voltou não, né? Ela passa a dar soluções simples, que é só, claro, da boca para frente, da boca para fora. Soluções simples. E, para você precisa de emprego, eu te dou um emprego assim. Olha, você precisa empreender, precisa acordar cedo,
precisa fazer aquelas coisas. As pessoas, infelizmente, pobres, elas caem, né, nesses discursos, não é? E é isso que eu entendo que aconteceu também agora em Portugal. Portugal, inclusive, eu queria dizer aqui que eu sou solidário àqueles que acham que houve um golpe, porque sim, houve um golpe, né? Eu vou falar a palavra que eu acho que não é? Porque, afinal de contas, o Ministério Público, né, levanta aí a lebre de uma corrupção aí por parte do primeiro-ministro. Depois ele pede para sair, né, vamos falar assim, ele pede para sair, depois vem a público dizer que se enganou. Até depois eu queria que o Francisco explicasse melhor para nós que a nossa mídia aqui ela é completamente tortuosa, não é? E aí disse que se enganou. Para mim isso é um golpe, não é? Enfim, eu acho que eu vejo por aí. Walter, o Walter também, muito obrigado, Fernando. Bom, uma visão muito rápida, né, com relação das eleições em Portugal, uma análise, eu fico muito preocupado do que vi em Portugal, principalmente o partido Chega, que mostra que algo de errado está acontecendo no mundo ocidental. A ascensão, não da direita, né, mas do extremismo, de coisas fantasmas que pareciam estar enterrados, igual o Conde Drácula, ele volta lá da sua tumba para poder assustar a todos nós e sugar o sangue. Então, o que ocorre em Portugal, especificamente? Acompanhei nesses últimos dias, né, o que tinha, e eu percebi algumas similaridades do que ocorre em alguns lugares na Europa e no resto do mundo, aonde a extrema-direita vem ganhando espaço. Primeiro, a apatia dos eleitores. Muitas vezes não se sentem representados, uma parte da sociedade sempre espera que alguém resolva um problema que ele acha que não é dele. Tem, inclusive, muitos jovens portugueses que não tinham uma exata segurança do que votar. E quando se falava do Chega, alguns pareciam um tanto quanto perdidos. Há poucos dias, vi declaração, inclusive, do candidato do Chega, que não é nada diferente do fenômeno que tivemos drástico aqui no Brasil, que foi o fenômeno do bolsonarismo, que ainda continua contaminando, e agora pegou na Argentina, a gente vê em alguns países na América Central, os Estados Unidos, a grande democracia, ela também não está imune. Aliás, os Estados Unidos parece que foi o vírus contaminador em algum momento desse extremismo. Agora, esse ano, teremos eleições nos Estados Unidos, onde as duas escolhas estão entre o ruim ou o péssimo. Isso vai afetar o mundo num todo. Quanto a Portugal, o pequeno, grande Portugal, ele também, como o Brasil não está imune, é preocupante. Creio que a sociedade civil portuguesa, que pensa e que busca um ar muito melhor, há de rejeitar, para quem quer pensar, essa opção que parece sedutora. Já diz uma passagem que o caminho para o paraíso ele é curto, cheio de flores, mas quando a porta se abre, a sala é escura e muito espinhosa. Já o caminho para o paraíso, ele é escuro e espinhoso, e quando se abre, ele é bem mais florido. Só que essa luta, ela tem que ser constante. Então, vejo com preocupação, sim, esse movimento que ocorre em Portugal, na Espanha, na Itália, agora a gente viu o caso da Meloni, na França, que ainda continua em ebulição. Então, é algo que merece, sim, atenção. E quando vi de Portugal, que parecia ter uma certa... estava um pouco imune. Parece que as vacinas não funcionaram e precisamos reforçá-las contra esse movimento tão nefasto da extrema-direita, que vem com tudo aquilo que nós combatemos durante muitos anos. Muito bem. Antes de irmos falar, então, da questão do genocídio sionista contra o povo palestiniano, e porque o Fernando pediu para falar sobre o que se passou em Portugal, o golpe de Estado, é o seguinte: o Ministério Público indiciou António Costa, primeiro-ministro de Portugal, como tendo praticado atos de corrupção. E, naturalmente, o primeiro-ministro, mediante a acusação que lhe era feita por uma questão de ética política, apresentou a sua demissão ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
Marcelo Rebelo de Sousa aceitou a demissão e convocou eleições gerais antecipadas. Só que já depois, ainda não com as eleições gerais antecipadas marcadas, nem com o Parlamento dissolvido, mas já depois de ter aceito a demissão do primeiro-ministro António Costa, o próprio Ministério Público veio a público dizer que, afinal, o António Costa a que se referiam as escutas não era o António Costa primeiro-ministro, era outra pessoa. Portanto, o António Costa primeiro-ministro está completamente ilibado das culpas que o Ministério Público lhe apresentou. Bem, isto configura, de facto, um golpe de Estado. Instituir-se um governo com calúnias ao primeiro-ministro configura um golpe de Estado. E depois houve também aqui outra situação, que foi o caso do Partido Socialista ter uma maioria estável, portanto uma maioria absoluta, na Assembleia da República, que ia praticamente a metade do seu mandato, e o Presidente da República poderia muito bem ter indicado outro dirigente do Partido Socialista. Aliás, o próprio António Costa tentou isso, até se falava no antigo Ministro das Finanças, Mário Centeno. O Presidente da República podia ter indicado outra figura do Partido Socialista para formar governo, uma vez que António Costa estava impedido, mas não. O Presidente da República decidiu convocar eleições. Portanto, as próprias eleições não foram a única saída que havia para sair da crise em que o Ministério Público meteu o país. E tudo isto é muito estranho e veio a desembocar nos resultados eleitorais que nós conhecemos no passado domingo e que naturalmente deixaram todos os democratas e progressistas tristes com o resultado, mas com vontade de lutar e de lutar dentro naturalmente das normas democráticas e das normas que a Constituição da República Portuguesa nos permite, para não deixarmos que a direita nos retire aquilo que nos custou tanto a conquistar e que está consignado na Constituição da República Portuguesa. Fui claro, não fui? Opa, muitíssimo obrigado aí pelo esclarecimento, não só para nós, mas para os amigos brasileiros que estão aqui, né? Muito obrigado. Então, vamos agora deter-nos na questão da guerra sionista contra o povo palestiniano, e eu vou agarrar naquilo que dá o mote ao título desta live de hoje, porque até há algum tempo atrás os Estados Unidos da América e os dirigentes da União Europeia sempre se apresentaram perante a comunidade internacional como os campeões dos direitos humanos. E então enchiam a boca com os direitos humanos e inclusivamente acusavam alguns países que lhe eram hostis, obviamente, acusavam-nos de falta de direitos humanos e que as pessoas passavam por situações muito, muito complicadas nesses mesmos países. É claro que nunca falaram dos direitos humanos na Argentina de Pinochet, agora na Argentina de Milei, enfim, e em outras paragens. E o que é facto é que aquilo que nós vemos, e era isso que eu gostava que os senhores falassem, o que é que acham, como jornalistas, como advogados, como amigo Walter, que tem também a ver com defesa, gostava que falassem da situação em Gaza, porque nós vimos que há uma tentativa de extermínio do povo palestino, mas essa tentativa de extermínio não é só com as armas. Portanto, cortam a luz, não deixam chegar alimentos às populações, há toda uma série de violações que são violações severas dos direitos humanos. E agora deixo com vocês. Bom, vamos lá. Francisco, uma excelente introdução que o senhor fez, tá? E sempre lembrar que desde a formação da ONU, lá em 1945, a Carta da ONU, né, ela tinha, e ainda se diz ali dentro dos artigos 1º e 2º, né, manter a paz, segurança internacional, evitar conflitos, lutar pela autodeterminação, incentivar a autodeterminação, não permitir rupturas da paz, chegar a meios pacíficos de conformidade com os princípios da justiça e do direito internacional. Então, você tem todo um arcabouço, sim, formado
dentro de uma ONU com boas intenções e que, inclusive, na época, até a própria União Soviética ali via a ONU como uma excelente saída, tá, para poder ter preservado ali a sua soberania, as suas fronteiras contra ali o capitalismo bem mais severo ali do Churchill na época, né? E desde então, os Estados Unidos ele passa a adotar aquela cultura do American Way of Life, passa também a introduzir mais recentemente o Full Spectrum Dominion, né, que é um meio que eles se utilizam dentro da política, que é manter a sua hegemonia sobre sistemas de comunicação, sistema econômico, através do Banco Mundial e do FMI, tá? Manter a hegemonia política através do controle de interesses deles, e onde a gente acaba notando que os direitos humanos nesse jogo político inteiro, ele passa a ser apenas uma questão de conveniência, ou seja, é conveniente eu aplicar os direitos humanos ou não é conveniente não aplicar, ou é conveniente deixar do jeito que está. Aqui na América do Sul, América Latina, nós vimos muito isso, principalmente na época das ditaduras que assolaram aqui, né, após a Segunda Guerra, onde foram todas incentivadas pelos Estados Unidos, e quando não mais interessavam aos Estados Unidos, principalmente ali a partir do governo Reagan, ele vira e fala, bom, então agora vai todo mundo para os direitos humanos, porque não é conveniente mais para mim. Então, esse é um padrão que a gente vê dentro dos movimentos, tá, de direitos humanos que preocupa bastante. Tá? Já com relação a Gaza, uma coisa que sempre foi de violações encontradas por muito, se davam das prisões ilegais do Estado de Israel com relação aos palestinos, ao qual, se vocês buscarem aí com mais precisão, colocar ali prisões ilegais de palestinos no próprio site Estatísticas da ONU, você vai encontrar um monte de prisões ilegais que estavam ocorrendo, tá? Não sendo respeitado o processo legal, não sendo respeitado qualquer critério que está presente dentro dos direitos humanos, que está presente dentro da Carta da ONU, ou seja, por quê? Porque ali não era conveniente. Então, você tem um interesse que vinha ali desde a época de Trump com a questão do Acordo de Abraão, tá? Que queria ali mexerem com o Estado ali com a Palestina, não perguntou nada para ninguém, queria assinar um acordo com a Arábia Saudita, um acordo com os Emirados Árabes, o Bahrein, tá? Você vai ter essa questão, só não assinou a Arábia Saudita porque naquele momento ela estava em conflito com o Iêmen, né? Então você vai ter ali uma prorrogação que em setembro do ano passado o Joe Biden me traz novamente esse acordo, tá? E, obviamente, vem a ação do Hamas novamente, tá? Iniciando ali o 7 de outubro, né? O dia 7 de outubro, tá? E, nesse contexto, você vai ter as respostas. E, dentro das respostas, você tem inclusive, está dentro do site da ONU também as questões dos presídios ao céu aberto, a questão de falta de alimento, falta de água, era muito antes de outubro do ano passado, tá? Onde Israel já tinha jogado cimento dentro das fontes de água e cimentado a água potável que Gaza recebia. Então, você vai encontrar isso, claro, você vai encontrar isso, aí eu vi que a União Europeia restringiu muitas questões de mídia, da mídia oriental, então, mas isso daí está tudo dentro dessas mídias que, infelizmente, aí eu não sei como é que está hoje, tá? Mas logo quando houve as sanções, aplicações das sanções, ali do início da guerra da Ucrânia, já havia sido o pacote de sanções que restringiam a União Europeia de acesso a muitas dessas informações. Que aqui, no caso do Brasil, a gente acabou não tendo essas sanções, a gente acabou não tendo essas restrições, então, para nós, acabou sendo um
pouco mais facilitado para buscar tudo isso para trazer e comentar aqui. Então, você tem vídeos hoje, eu, Walter, o Fernando, a gente tem vídeos hoje que foram divulgados por mídias de confiança, pessoal que está vivendo aquilo lá, e com isso a gente viu concretarem o cimento. Nós vimos cenas ali de resposta de Israel contra os palestinos terríveis, de ataques aos hospitais e tudo mais. Então, você tem uma violação que, quando você fala, mas cadê os direitos humanos dentro desse cenário, você não vê ninguém falando de direitos humanos. Tá? Então, realmente, o título da live é onde foi parar os direitos humanos. Pois é, o direito a questão, o grande X da questão é conveniente usar? Para eles, não. Dentro da doutrina que os Estados Unidos hoje usa, que é o Spectrum Dominance, né? O Full Spectrum Dominance, que tem várias matérias, inclusive, sobre o assunto, tá? E documentos aprovados depois de 2001, 2008, tá? Você vai encontrar essa questão hegemônica que está sendo aplicada e que, dentro da mídia, eles divulgam aquilo que é conveniente para eles. Então, para nós aqui da mídia independente, para o nosso canal, para aqui o Multipolar TV, acaba sendo uma fonte que, infelizmente, a grande mídia não vai divulgar isso por conveniência. Fernando, nós temos conhecimento, porque seguimos a mídia alternativa, nós temos conhecimento que há crianças que estão a morrer na Palestina, algumas delas porque até em hospitais não têm eletricidade, não têm medicamentos e morrem por falta de medicação, morrem desnutridas porque não têm que comer. E a mim causa-me uma perplexidade muito grande que dirigentes, que até dizem que são dirigentes do primeiro mundo aqui na União Europeia, como é que conseguem calar atrocidades desta natureza? Eu gostava que comentasse este facto. E aquilo que, obviamente, mais quiser adiantar. Claro, claro. Bom, a gente vem acompanhando a questão na Palestina desde o dia 7 de outubro, né? E em que essa questão da Palestina, a questão de Israel, né? Porque Israel aí é a questão que se colocou aí como a grande vítima, né? Avocando para si um direito de defesa e assim dizendo de bate-pronto, a gente fala, sim, tem direito de se defender, mas o que está acontecendo desde o começo e que os nossos canais, eles eu sei, eu já percebi que falam a mesma língua, não só pelo português, mas, óbvio, né, entendem que a resposta do tamanho de Israel que está dando para a Palestina, ela é desregulada, ela está desregulada, ela está errada. É o tamanho da resposta. Né? Mas, pois bem, a gente vem acompanhando desde que a coisa estourou e que a Ucrânia passou para segundo plano. Não é? Pois bem, nós, aqui no Brasil, tivemos acesso a um palestino refugiado, né? E tivemos com ele e fizemos uma entrevista. Então, eu peço licença para até fazer a propaganda no nosso canal Fala Sério TT. Tem essa entrevista com o Hassan Zarif, né? E ele fala coisas que nos fizeram ali, quando estávamos colhendo o depoimento, praticamente que chorar ali ao vivo, né? Porque são coisas, assim, são atrocidades, Francisco e a todos aqui dessa seleta audiência que nos assistem agora, são relatos horríveis, relatos que, tanto, né, na faixa de Gaza, quanto lá na Cisjordânia, né, eram comuns. Agora nem isso está acontecendo, mas assim, a mulher grávida que queria ir para o hospital
que estava a ponto de dar à luz, né? Ela tinha que passar por... tinha, né? Porque eu estou falando tinha, porque agora nem isso tem, mas tinha que passar por várias batidas, né? Checkpoints, né? Mas seriam batidas, aqui a gente chama de batidas policiais, batidas militares, enfim, né? Vários checkpoints aonde todo mundo ali tinha que sair, ser revistado e tudo. Ou seja, quantos não foram os partos ali que ocorreram ali naqueles checkpoints? Ele falou, e ele não está falando por ouvir dizer, né? Ele sabe do que ele está falando, sabe? Outra coisa, até para não ficar muito extenso assim, ali na faixa de Gaza, né, tinha uma vida cultural, uma vida normal, uma vida política, uma vida, assim, vamos dizer assim, quando eu digo cultural e política, eu não quero dizer, né, a pessoa é engajada no político, engajada no cultural, mas é uma vida normal. Então, as pessoas tinham as perspectivas, tinham os sonhos e tudo mais, não é? Então, isso tudo, ao analisarmos os números, né, os últimos números que eu tenho, é assim, são 1.200, ok, 1.200 mortes, algumas delas foram, assim, terríveis, nefastas, né, por parte do Hamas, que é um grupo terrorista que nós, do Fala Sério TT, não concordamos, não aceitamos nenhum tipo de terrorismo, então não aceitamos a atitude do Hamas terrorista, né? Mas acontece que 30 mil mortes, 75% delas mulheres e crianças, isso não está sendo uma resposta, isso não está em jogo uma resposta do Estado de Israel. O que está em jogo aqui é algo muito maior, é algo que, infelizmente, né, se a gente aprofundar um pouquinho mais esse assunto, é capaz de alguém aparecer aqui no chat e nos acusar de antissemitas, quando isso é um absurdo, porque não estamos e nem nunca estaremos contra o povo judeu, até o povo israelense, atual israelense, lá, de todas as origens, não é? Mas, sim, aí eu não poupo palavras, e sim, estaremos sempre contra essa política do governo do Netanyahu. Aí sim eu não poupo palavras. Sempre contra essa política adotada por ele. Agora, não me parece que nem Israel, né, não está nem aí mesmo, mas o mundo, né, relativiza essas baixas, essas mortes. Parece que, tudo bem, não, para 30 metros, tudo bem, é que houve lá, mas tudo bem, o excesso, de repente está tudo bem, de repente a gente está naturalizando esse tipo de situação, e que é um absurdo, não é? Então, aí o que está, né? Temos a Organização, né, Internacional dos Direitos Humanos, temos a própria ONU, como eu já falei rapidamente no início, né? Mas eu falo de novo, não é? Nós temos um grande problema, e esse problema se chama a total e completa ineficiência da ONU diante do que está acontecendo, não é? E com relação a vários conflitos, e com relação a esse conflito em específico, não é? Acabam valendo as decisões dos Estados Unidos, de Israel, né? Aliás, Estados Unidos, né? Porque chega lá no Conselho de Segurança, o que acontece é veto. Quer dizer, não serve para nada, porque agora o Brasil ali, né, no começo do conflito, estava na presidência do Conselho de Segurança, propôs a sua proposta, e aí veio, acho que os Estados Unidos, né, vetou. E aí depois, veto, eu não entendo essa questão desse veto. Então, para não me alongar muito, Francisco, e já passar a palavra para o nosso querido Walter, eu deixo só essa reflexão. Os direitos humanos, eles estão sendo, assim, destroçados em Gaza. O valor de uma vida palestina vale menos do que 1/10 de uma vida, de uma vida em Israel, só que nós temos que até tomar cuidado, né?
porque a gente corre risco, como eu já falei, de passar por antissemita. Não é? Walter, por favor. Muito bem. Walter, eu gostava, já dissemos aqui, já disse o Fernando, melhor dizendo, que o Hamas é uma organização terrorista. Eu gostava que o Walter comentasse algo que o Orlando Balbino Neto escreveu aqui, que é uma pergunta. Ele pergunta: Israel é terrorista? E ele, até há aqui outra pergunta que ele faz também. E os Estados Unidos da América é terrorista? Eu gostava que o Walter respondesse a isto, se fosse possível. Não se ouve, Walter. Tirar o áudio. Perdão. O Francisco, eu pedi rapidamente fazer uma pequena introdução e chegar aqui. É um tema muito espinhoso, ele tem que ser fatiado em várias partes. Primeiro, vamos chegar ao próprio nascimento do Estado de Israel, resumidamente. Aí é um problema criado pelos ingleses, que ali tiveram aquela região da Palestina e, praticamente resumido, largou e ali que se virassem, como se diz no Brasil, para que se arrumassem. Então, o problema começa dali. A ONU, uma questão que o Fernando aqui levantava. A ONU é um caso que ela tem seus pontos altos e baixos. O ponto mais baixo e complexo e terrível da ONU se chama Conselho de Segurança. Isso precisa ser revisto, ou a ONU, como ela já vem perdendo sua credibilidade, ela vai ter completamente seu nome na sarjeta. Por que digo isso? O Conselho de Segurança da ONU tem os 5 membros fundadores: Estados Unidos, China, França, Estados Unidos e Inglaterra. Por uma razão absolutamente misteriosa, para esse país talvez seja até divina, só eles têm o poder de vetar a decisão de outros. Então, isso não parece democrático. Aliás, não é democrático. Então, quando chamam outros países a compor o Conselho de Segurança da ONU, seja Portugal, África do Sul, Bahrein, e naquele momento que eu faço parte dessa mesa, eu também deveria ter um poder de votar alguma medida, de vetar alguma medida, e não é o que ocorre. Então, chegamos a essa situação onde o Brasil, alguns meses, presidiu o Conselho de Segurança da ONU, quando, do início do conflito em Gaza, dessa operação absolutamente terrível de Israel, foi feito várias propostas pelo governo brasileiro, pela diplomacia brasileira, para cessar fogo, para que se criassem corredores humanitários, e sempre eles esbarravam em questões burocráticas que os Estados Unidos criavam, e aqui os Estados Unidos é o grande protetor e acaba, como se diz aqui no Brasil, passando a mão na cabeça do Estado de Israel. Importante lembrar, devemos separar o que é sionismo e judaísmo. O sionismo é um movimento político de Israel, um movimento extremista, que ele prega a eliminação, literalmente, daqueles não-judeus. Não precisamos lembrar de onde é que possa vir isso. E o que ocorre? Falávamos aqui da preocupação da ascensão da direita e extrema-direita em vários lugares. Em Israel, isso hoje já existe. O Benjamin Netanyahu, ele é a representação da extrema-direita, que o que fez manter e chegar ao poder foi justamente as linhas mais extremistas que existem dentro do Estado judeu. Israel, se fizermos uma reflexão, historicamente, rabinos convivem muito bem com palestinos, com árabes, com beduínos, com todo tipo de coisa, mas os extremistas, não. A ascensão de um governo que não é reconhecido por toda a população de Israel, Benjamin Netanyahu, vamos lembrar que ele tentou censurar e vetar a justiça israelense por uma infinidade de problemas que ele está respondendo. Então, para esses tiranos, é muito confortável quando surge um caso como foi desse, o Hamas. E aí uma outra reflexão, o Hamas, ele hoje é terrorista, mas no passado o Hamas ele foi parte de Israel, ajudado a criar por Israel. Por quê? No passado existia, com a criação da Palestina,
tinha o movimento Fatah, e o movimento Fatah era francamente contra Israel. Então, precisava-se de ter um outro movimento político que fosse contrário ao Fatah. Esse movimento político foi justamente o Hamas, que foi imensamente apoiado pelo governo de Israel. Então, hoje, o Hamas se tornou terrorista, sim. O que o Hamas realizou naqueles 3 meses atrás foi uma ação de terror, sim, foi a ação de defesa de Israel, de um ponto de vista de defesa, tem uma justificativa, sim, mas você vai combater soldado com soldado ou quando você tem uma posição exata. E não foi o que aconteceu. Então, o Netanyahu usou de todo o poder da máquina militar de Israel para não só caçar, que não caçou, aliás, eu desafio a qualquer um aqui que traga uma prova, eu costumo dizer no canal, um dedo com DNA dizendo aqui, olha, este é o dedo de um terrorista do Hamas, está escrito lá o DNA, não tem nenhuma prova. Israel tem um histórico de distorcer a verdade. E durante esse período em que Israel vem tentando resgatar, que não resgatou praticamente ninguém dos reféns, e deu ultimatos todo esse tempo, o Brasil, até o último momento, propôs várias situações para que o povo palestino, e principalmente os estrangeiros, que pudessem sair em segurança, que já assim foi feito, mas a população palestina que vive num gueto foi acuada sistematicamente, o Egito sendo conivente, mas por questões estritamente ligadas aos Estados Unidos. Hoje o Egito ele faz parte de uma linha de defesa com os Estados Unidos. Então, uma situação muito delicada que o Egito vive, que vai lhe custar muito. Desculpe interromper, mas eu gostava de voltar atrás. Disse certo. Que o povo palestino foi indicado para uma zona segura. Foi isso que quis dizer, não foi? Isso. Israel, ele desde o momento dizia que os palestinos deveriam recuar em direção ao sul, até a área onde eles hoje se encontram, que essa área não seria atacada, mas não foi o que ocorreu ao longo dessa... Deixa-me reformular aqui uma pergunta. Isto é a minha veia de jornalista a trabalhar. Se uma potência estrangeira entrasse no Brasil e dissesse aos brasileiros que se acantonassem no sul do país, que ali era uma zona segura, o que é que vocês faziam? Enquanto a nação soberana, haveria uma reação. No caso da Palestina, Francisco, que é interessante, a Palestina, no caso em Gaza, eles não têm nenhuma capacidade de autodefesa. A Palestina, ali aquela região, é muito importante a gente estar, é um gueto, é uma faixa, por exemplo, que eles não têm acesso ao mar, aliás, tem as praias, mas toda ela é controlada por Israel, eles são monitorados 24 horas por dia por drones, por satélites. As fronteiras com Israel, todas elas são controladas, as entradas e saídas, a energia é controlada por Israel, enfim. E aí aquela pergunta lá do início, que é a proposta do programa Direitos Humanos para quem? Então, o que ocorre quando, da sua pergunta, o que fazer? No caso de Portugal, qualquer outra nação independente, a sua força de defesa, ela reagiria, mas com que os palestinos teriam como reagir? Primeiro, que foi montada toda uma estrutura de mídia que colocou os palestinos como o Hamas. O Hamas hoje assumiu uma posição de terror, sim, é um ato de terror. Mas essa população civil que ali vive, mulheres, crianças, trabalhadores, eles não são terroristas. E o que acontece ao longo desses 3 meses, e aí o presidente Lula, inclusive, com uma fala que foi muito criticada por alguns políticos extremistas no Brasil, quando se referia que a atitude de Israel ela tinha semelhança ao que ocorreu lá no período da Segunda Guerra Mundial, perpetrada por um regime absolutamente totalitário que não preservava a vida, não respeitava direitos humanos. E o governo de Israel fez algo que é absolutamente desprezível, que nenhuma democracia se faz. Você chama seu embaixador para pedir explicações. E o que o governo de Israel fez com o governo brasileiro, levou o embaixador brasileiro até o Museu do Holocausto para contar a história como se assim nós não soubéssemos, tentando passar o pano dentro das atrocidades que o governo do Benjamin Netanyahu vem cometendo. Agora,
toda essa atrocidade de Israel, ela ocorre com as bênçãos dos Estados Unidos. Ora, nesse momento, os Estados Unidos encabeçam uma operação para montar um porto com ajuda humanitária, diversas nações europeias fazendo lançamento de cargas humanitárias. Por que isso não ocorreu 3 meses atrás? Porque a tão poderosa diplomacia americana, ela não interveio e não segurou os cães de guerra israelenses para que não cometessem tamanhas atrocidades. Então, a questão, Fernando, aqui, ela é delicada. Temos várias nuances. E, nesse momento, como você bem colocou em dado momento, temos aí uma situação que Israel precisa ser levado a uma corte internacional para ser julgado da forma mais severa possível, porque mulheres, crianças, idosos passam fome, já não tem mais do que beber, tem situações horríveis. Hoje a mídia independente conseguimos ter acesso a imagens, é algo que hoje me preocupa, que na Europa, a Europa que diz respirar uma certa liberdade, censura todos os canais e mídias que venham, por exemplo, da Rússia, que venham dos palestinos. Então a informação ela é controlada, ela é filtrada. O Francisco Balsinha e todos os nossos patrícios portugueses não precisa vocês lerem o que vem da mídia russa ou da mídia palestina, deixa que nós tratamos da informação e lhe entregamos da melhor forma possível. E a maior parte da população que tem uma preguiça de pensar acaba comprando essas histórias. Então, cabe nós, jornalistas independentes, de irmos atrás, enfrentar essas barreiras, essas dificuldades e trazer à tona. Então, o que ocorre hoje na Palestina é algo que vai macular, já maculou a história do povo israelense. E aqui deixo muito claro, a questão não é contra o povo de Israel, é contra o governo de Israel, encabeçado por Benjamin Netanyahu, e o movimento sionista. Esse sim, ele é tão nocivo quanto qualquer grupo terrorista que se fala, seja o Hamas, seja o ISIS, seja qualquer outro grupo que exista mundo afora. Antes de nós prosseguirmos, eu queria pedir aos amigos que estão a acompanhar a nossa live para porem um like na live no canal Multipolar TV, para porem um like na live também no canal Fala Sério TET, é importante também, para deixarem um comentário, se gostaram da live, se gostaram do canal, se não gostaram, deixem um comentário. É importante deixar um comentário, não aqui no chat, mas no YouTube. E já agora para partilharem esta live também. Queria também pedir àqueles que não são inscritos no canal Multipolar TV o favor de se inscreverem. Ainda que você esteja a ver esta live através de outro canal, você pode se inscrever no canal Multipolar TV. Não paga nada, nós não temos o canal monetizado. Portanto, a inscrição no canal é gratuita. E antes de agora seguirmos com a nossa conversa, eu gostava de deixar aqui uma nota que é a posição do nosso canal. Nós os três, de mim, do Dionísio e também do Luís Filipe Ribeiro, em relação à questão da guerra sionista contra o povo da Palestina. Nós entendemos que o povo da Palestina tem direito a ter o seu Estado reconhecido internacionalmente e as suas fronteiras têm que ser aquelas que foram determinadas pela ONU em 1968. A ocupação da Palestina e da Cisjordânia por parte das forças sionistas viola completamente a lei internacional e merece ser rechaçada, não só pela ONU, como já tem sido, como ser rechaçada por todas as instâncias internacionais e por todos os Estados democráticos. Além disso, nós vemos as forças sionistas como forças terroristas. Quem mata crianças, quem põe bombas em hospitais, quem deixa pessoas morrer à fome, quem deixa pessoas morrer sem medicamentos, quem manda confinar pessoas alegando que naquele local estão seguros e depois vai bombardear esses locais, não pode ter outro epíteto, não os podemos chamar de maneira diferente que terroristas. Portanto, o Estado sionista é um Estado terrorista. Agora, no nosso ponto de vista, agora nós fazemos uma diferença entre judeus e sionistas. O povo judeu é uma coisa, o povo sionista que faz parte do povo, eles são judeus também, o povo sionista é outra coisa.
E o povo sionista, juntamente com as forças sionistas, juntamente com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu à frente, tem um T muito grande na testa, mesmo terrorista. Ricardo, vamos falar de outro aspecto que tem também a ver com isto e com o tema que nós estamos aqui a falar hoje. A ONU, através dos seus funcionários no local, tem feito vários relatórios onde denuncia as atrocidades que têm sido cometidas, particularmente na faixa de Gaza, embora também já tenham sido cometidas na Cisjordânia, embora em escala menor. Eu gostava que o Ricardo falasse sobre os números que a ONU apresenta e como é que denuncia o genocídio que está a passar na faixa de Gaza. Os números da ONU hoje chegaram a 30 mil, tá, mortos ali em Gaza. Tá? Os números de Israel a gente não tem. Tá? O que a gente tem um número que é dado também, mas ali com o que a gente tem recebido de vídeos, de informações e tudo mais, não condiz com o número ali que eles colocam de 160, 200 pessoas mortas apenas, né? Então não condiz com a realidade, vendo que há uma resposta com relação às ações de Israel, que estão vindo não apenas de Gaza, mas estão vindo ali do norte, ali do Líbano, né? Estão vindo também ali através do Golfo de Aden, né, onde você também vai ter uma resposta ali para acabar com isso por parte dos Houthis do Iêmen, né? Então, os números para a parte de Israel, sim, elas estão sendo ali, por enquanto, estão sendo mascaradas. Tá? De dentro, tá? Eu tenho um amigo que tem passado essas informações, já se fala de mais de 3 a 6 mil mortos também por parte de Israel, nesse conflito bem absurdo. Mas, infelizmente, eu não posso confirmar por não ser um dado oficial. Tá? Bom, a ONU, é engraçado o papel da ONU, já que é uma coisa que o senhor questiona, né? Porque a ONU, ela tem feito o papel delas através de suas outras agências, né, da ONU. Eu esqueci o nome de uma delas, que Israel vem acusando de ter fornecido armas para o Hamas e tudo mais, né? E justamente muitos agentes da ONU que levavam os recursos para Gaza, alimentos, comidas e tudo mais, mesmo antes do próprio conflito, eles eram bloqueados pelo próprio Israel, que não permitia que o alimento chegasse. Agora, ainda mais a questão de ficar falando, bloqueia, não permite a entrada dos caminhões de uma vez só, são poucos caminhões, que eu não sei se foi divulgado aí em Portugal, mas tem uma cena mais recente onde você via ali o caminhão entrando e a população faminta, desesperada ali, correndo atrás de comida ali, e onde infelizmente houve ali a morte de alguns palestinos, tá? E Israel falou que não, que eram eles se matando e tudo mais. Eu falei, é um absurdo. Depois teve a decisão do Joe Biden de enviar um C-130 Hércules, não foi um C-130, Walter? Que me lança ali a ajuda humanitária do avião ali em Gaza, e não checaram seus paraquedas e os alimentos, as cestas de alimentos, caíram sem paraquedas direto na população, matando ali mais de 10 pessoas ali em Gaza. Então, ou seja, o que a gente vê são coisas assim, que há uma tentativa, mas realmente o governo de Israel, em alguns pontos, ele vem criando barreiras e dificultando cada vez mais. Eu queria tomar até uma liberdade para responder uma pergunta que houve aí, eu só não me lembro de quem foi, que foi a respeito de interesses, né? A gente não pode esquecer que Israel, antes mesmo, se a gente voltar no tempo lá para 2012, 2014, havia anunciado a construção do canal Ben Gurion, tá? E onde ali o canal vai passar por um concorrente ao canal de Suez, tá?
e, por coincidência, adivinha onde está? Passa ali por Gaza. Tá? Então, existe um interesse econômico, geopolítico ali dentro. Tá? Houve uma movimentação nesse sentido, que é uma das causas ali que vai desencadear ali os interesses do Acordo de Abraão. Tá? Você tem a questão também voltada à exploração do gás ali no Mediterrâneo, ou seja, você tem sim um interesse econômico que, veja só, a parte do gás que foi encontrado é justamente na parte que pertence ali ao trecho de Gaza. Então, você tem um controle, tá? O acordo de paz, as condições de paz que o próprio Netanyahu apresenta por vários momentos é de controle total. Não podemos esquecer que ele veio a público falando de controle total sobre Gaza por ele. Tá? Então, ou seja, é um controle imperialista dentro ali com relação a Gaza. Tá? Tem um controle ali, um colonialismo pesado com a questão da Cisjordânia, tá? E sim, a ONU tenta, tá? Não vou dizer que ela não tenta, ela tenta, tá? Mas infelizmente ela está sendo ali barrada e ninguém toma conhecimento. É aquela coisa, voltamos para a questão da conveniência de aplicar as reprimendas legais contra Israel. Muito bem. Eu gostava de responder aqui à Rebeca Mabovic. Nós respeitamos toda a gente. Claro. E somos democratas. Na verdade, não gostamos que seja feita propaganda sionista no nosso canal. E pedimos que alguém que tenha esse propósito, que escolha outro canal, não escolha o nosso. Portanto, nós não admitimos propaganda sionista no nosso canal. Nós, por respeito aos mais de 30 mil mortos na faixa de Gaza, não é? Aos milhares de pessoas que morreram vítimas do sionismo na faixa de Gaza, aos bebés que morreram vítimas do sionismo na faixa de Gaza, aos 100 e muitos jornalistas que morreram vítimas do sionismo na faixa de Gaza, nós não admitimos propaganda sionista no nosso canal. Portanto, peço o favor de alguém que eventualmente tenha hoje vindo aqui ao canal Multipolar TV para defender as ideias sionistas, peço o favor de se retirar, vá para outro canal onde isso seja permitido. Nós não permitimos que isso aconteça por uma questão de solidariedade com o povo palestino que está a sofrer e os seus melhores filhos a morrerem, mulheres, crianças, idosos a morrerem, e nós estamos profundamente, nós, canal Multipolar TV, estamos profundamente solidários com as pessoas que morreram e, naturalmente, com os seus familiares e amigos e com aqueles que ainda estão a ser vítimas do genocídio na faixa de Gaza. Somos solidários com eles. Peço desculpa por este faço das suas palavras a minha, Francisco. As nossas palavras. Mas convém esclarecermos as coisas para cada um saber o terreno que pisa, e aqui não será exatamente o local indicado para se vir fazer propaganda das forças sionistas. Fernando Tietê, palavra consigo. Faça favor. Eu apenas queria dizer aqui que justamente isso que você passa aqui, não é? A gente também passa no nosso canal, e porque, afinal de contas, a gente até pensou, porque, né, afinal de contas, nós sabemos que a plataforma, o algoritmo, ele não, para aquilo que nós nos comprometemos a falar, a defender e a divulgar, o algoritmo, a plataforma não é lá muito nossa companheira, né? Então, a gente não é muito simpática. Então, o fato é que a gente pensou muito como ia começar a falar sobre esse assunto, que palavras iríamos usar, que palavras não iríamos usar, e principalmente como a gente efetivamente, ao vivo aqui, iria se posicionar, né? No começo foi muito complicado,
a gente dizia, olha, não vamos dizer tais palavras, tais termos e tudo mais, não é? Agora, lógico, democracia é uma coisa, e aqui não está falando apenas, né, uma pessoa que ouviu dizer no nosso canal, eu falo, não é uma fala assim que veio dos nossos cérebros criados a leite com pera, porque os nossos cérebros não, até porque não fomos criados a leite com pera, é uma expressão aqui no Brasil que diz assim, aquela pessoa engomadinha, né, que sabe tudo e que na verdade não sabe nada, né? Na verdade é o seguinte, a democracia é uma coisa, agora crime é outra coisa. Então, quando a pessoa quer vir aqui discutir democraticamente a questão, a gente já pode até, eu não sei, não falo né, pelo senhor, mas assim, a gente pode até não concordar, mas a gente permite o debate, né? Agora, por que tirar uma pessoa que está fazendo propaganda, né, sionista? Por quê? Porque ela está cometendo crime, ponto. Não teria muito essa discussão. Aí eu vejo aqui no chat as pessoas falando, isso não está sendo democrático. Mas a questão de não ser democrático. Democrático é permitir que todos falem. Agora, impedir que seja cometido crime nos nossos canais, eu acho que a gente não precisa, né, ter essa dor de cabeça. Então, eu acho que... E outra coisa, também alguém falou aqui, porque então porque vocês estão... não, olha, o antissemitismo, olha só o que eu li aqui, o antissemitismo agora não é mais racial ou social, agora é no sentido de desqualificar, né, a existência do Estado de Israel. Ora, e precisa empurrar um monte de gente de volta para que haja mesmo o Estado da Palestina, então entendam como quiserem. Não estamos aqui falando atrocidades contra o povo israelense. Ponto. Não, muito simples. Muito bem. Walter. Bom, Fernando, eu faço minhas suas palavras e gostaria de reforçar. Eu, inclusive, estava dando uma olhada aqui nos comentários de algumas pessoas, creio que sejam parentes, ou, enfim, sejam de Israel ou do que seja, e deixar muito claro para essas pessoas que é o seguinte: muitas vezes as nossas nações, ou aquilo a que a gente acredita, comete algum deslize. O governo de Israel comete deslize, e aqui estou usando uma forma bastante delicada. Alguém disse que crime cometeu. Bom, houve o caso, sim, né, dos 1.200 israelenses e turistas, etc., que alguns foram mortos, outros foram sequestrados, e até o momento nem todos retornaram, mas aí vamos partir para a política de olho por olho, dente por dente, que não é o que está ocorrendo. Então, são 1.200 turistas israelenses que morreram ou foram sequestrados, e mais de 30 mil palestinos. Não é o suficiente para vocês? Então, cabe aqui essa reflexão. Então, o problema não é o povo judeu, entendam isso. O problema é o governante de Israel. Vou falar aqui com todas as palavras. Esse governante, ele é sionista. Então, desde que os senhores e senhoras busquem nos seus dicionários, vão ao seu Google, para que entendam exatamente o que significa. E como aqui, endossando as palavras do Fernando de Balsinha, sim, aqui é um espaço para a gente discutir democraticamente, fazer apologia a algum regime que busca exterminar, eu creio, não tenho certeza, este não é o local. Então, que os senhores e senhoras buscassem um outro local. Mas, enfim, Fernando, me desculpe, é um desabafo, mas temos que fazer isso, não podemos nos calar diante disso. Em Israel, acompanho diariamente mídias independentes israelenses, e que creio que não chega a toda a Europa, que mostra que não há uma satisfação plena com o governo de Israel. Diariamente, cidadãos judeus vão à frente da casa do Benjamin Netanyahu protestar da forma como ele conduz a guerra. Então, existem falas do próprio Netanyahu que ele dizia que com 15 dias ele estaria trazendo todos de volta, que isso não se concretizou. Até as tropas israelenses, e aqui
não sei se os irmãos portugueses conhecem, mas ela vem sofrendo enormes baixas. Os grupos que tem do Hamas, eles adotaram a tática de... um exército, não é um exército, mas é um grupo bastante pequeno, onde é muito mais complexo para um exército que avança, não é os mortos, mas são os feridos. Você recolher cadáveres, desculpe a expressão, é muito mais simples, mas o ferido é muito complexo e é muito mais caro. Então, hoje, Israel tem uma quantidade de combatentes que estão retornando, sejam eles mutilados ou feridos muito grandes, e uma perca material enorme. Então, hoje, em Israel, existe um protocolo de estudo desde a Guerra de 67, que diz que Israel não deve demorar muito mais que 3 meses em um conflito. Por quê? Guerras, elas implicam em custos. E se alguém aqui parar, que é para pesquisar, vai ver que a economia israelense já não anda tão bem assim das pernas. O fluxo marítimo que recebe Israel, ele hoje já é contestado pelos iemenitas, que, diga-se passagem, é uma frota da Marinha Americana e de nações europeias, que não conseguem barrar os ataques dos iemenitas. Isso já afeta o fluxo de abastecimento em Israel. Então, há um custo, e essa altura do campeonato não é bem divulgado em várias partes do Ocidente, a pressão é enorme sobre o governo do Netanyahu, a tal ponto que os Estados Unidos, que tanto que quis proteger Israel dessa situação, o Biden já pede que ele dê uma parada. E o Netanyahu disse que iria levar essa operação até o fim. E deu uma pausa porque a pressão política e econômica dos Estados Unidos em cima de Israel surtiu efeito. Só que esse efeito ele veio muito tarde. Muito tarde. Então, a construção desse porto, por conta de um grupo do Exército dos Estados Unidos, mais alguns países europeus, vai chegar muito tarde, mas muito tarde, porque ele só estará pronto para poder receber alimentos e tudo mais, para acudir o que resta do povo palestino daqui a mais 3 meses. Israel, mesmo assim, não respeita o cessar-fogo. Hoje teve alguns pontos, bombardeio, mais mortos, mais feridos. Então, essa situação aí, respondendo até lá de trás, Fernando, que você falava, o Estado atual de Israel pode ser classificado como terrorista? Sim, porque ele perpetua uma ação que é do extermínio de um povo. Os Estados Unidos pode ser considerado nesse momento, sim, porque os Estados Unidos é quem barra todo tipo de sanção que deveria punir o Estado de Israel. E aí, nesse sentido, sim. E aí vem aquele lado, a ONU ela é culpada e não é culpada. Ela é culpada no sentido de o Conselho de Segurança dessa norma de estados fundadores terem um poder de veto, quando nenhum deveria ter o poder de veto. Ficava uma votação democrática. Aqui nós somos em 4. Não daria certo, porque sempre daria empate. Quando a gente tem 5, a gente não tem como empatar. O Conselho de Segurança, se fossem os 5, e nenhum dos 5 tivesse poder de veto, aí jamais aconteceria, pelo menos o que nós imaginamos, do que ocorre, mas não só em Gaza, mas em outras partes do mundo, quando a ONU, ela sim atua com alguns órgãos dela, um brilhante serviço, mas na parte do Conselho de Segurança hoje já é questionado. E aí o caso de Gaza, essa é uma mácula que fica para o resto da história, principalmente para os judeus que pensam que hoje em Israel eles são cerceados de falar, de dizerem: nós não aguentamos mais Benjamin Netanyahu. E eu creio que dentro de mais algum tempo o governo do Netanyahu vem a ruir, mas tristemente com as mãos cheias de sangue de inocentes da Palestina. Muito bem, nós estamos com 1h09 de live, estamos a aproximar-nos do final. Mais uma vez pedir às pessoas que fazem o favor de nos acompanhar para deixarem um like na live no canal Multipolar TV e também no canal Fala Sério TT, é importante, para deixarem os vossos comentários, se assim o entenderem, na live, no YouTube, aqui no chat já o fizeram, para partilharem a live e pedir também a todos aqueles que não são inscritos no canal o favor de o fazerem. Aproveito para informar que amanhã temos
mais uma live aqui no canal, ou um direto, se preferirem, aqui no canal Multipolar TV, no caso comemorativo dos 50 anos da instalação da democracia em Portugal, ou seja, da Revolução do 25 de abril de 1974. Nós vamos falar da importância da canção de intervenção, a importância que essa canção teve antes do 25 de abril, portanto, no tempo da ditadura, e a importância que teve depois também no período revolucionário. Para o efeito, vamos ter aqui a cantora Luísa Bastos, que é conhecida, pelo menos dos portugueses, é bastante conhecida. Vamos ter também o Francisco Naia e vamos ter o João Fernando. Será amanhã às 22 horas, estão todos convidados para assistir. No sábado teremos Uma Semana no Mundo, estará aqui o Hugo Dionísio e estarei eu também, no sábado, portanto, às 23 horas, é uma hora mais tarde, e no domingo teremos a live às 22 horas, de resposta às perguntas que nos foram sido endossadas durante a semana. E para si que ainda não endossou, recordo que o nosso endereço de e-mail é multipolartv@gmail.com, multipolartv@gmail.com. Ponha as suas perguntas e no domingo nós estaremos aqui com muito gosto para Os horários são 22 e 23 de Portugal ou do Brasil? É de Portugal. Portanto, amanhã é 19 horas do Brasil, 22 horas de Portugal. No sábado é 20 horas do Brasil, 23 horas de Portugal. E no domingo deve ser 22h30 de Portugal e 19h30 do Brasil. É assim. Muito bem, vamos então à ronda final. E eu faria uma pergunta e depois cada um dava as suas anotações finais, e agora fazia ao contrário, começava pelo Walter e era o seguinte: como é que veem que ou se veem que este conflito pode vir a acabar dentro de pouco tempo, ou acham que se vai estender? Essa é a pergunta que tenho para colocar. Depois, qual era o tipo de solução que preconizavam para já, portanto, que a comunidade internacional devia tomar de imediato, e depois a anotação final que quiserem fazer. Walter, por favor. Fernando, antes de mais nada, quero agradecer, em nome dos meus colegas, do Fala Sério Tietê, e de todos os nossos colegas brasileiros, o gentil convite do canal. É uma oportunidade muito boa para nos congratularmos, se solidarizar e levar uma informação sem ser distorcida, sem ser a informação contaminada dos grandes veículos de mídia. Bom, o que é que a gente pode esperar agora daqui para frente? Então, nós temos a tutela dos Estados Unidos sobre Israel. Enquanto o governo Biden ele está vendo que o Netanyahu ultrapassou todos os limites suportáveis, ele agora faz uma pressão para que essas atrocidades terminem. Por quê? Isso vai repercutir diretamente nas eleições dos Estados Unidos. Então, ele precisa, o Biden, sair como aquele que encerrou esse conflito, para não dizer a palavra exata, massacre. Então, politicamente, isso vai pesar para a eleição. Então, muito provavelmente, os bastidores, a diplomacia americana deve estar costurando, nesse momento, junto com Israel, uma saída honrosa para o genocida, essa é a palavra exata, do Netanyahu, que para o povo judeu decente vai ser uma alegria. Mas aí vai ficar uma pergunta: quem vai suceder esse genocida? Eu imagino que dentro de mais 3 meses. Por que eu cito 3 meses? Eu parto do princípio que um navio do Exército, até estranho, um navio do Exército dos Estados Unidos, que é de uma equipe de logística, está a caminho de Gaza para construir um porto artificial. A faixa de Gaza ela não tem ali um porto natural, então é necessário construir um porto para que navios das várias partes do mundo possam atracar e desembarcar tudo aquilo que seja preciso, alimentos, assistência médica, enfim, o que seja. Então, a previsão é de 3 meses que esse porto esteja pronto. Então, antes do massacre, vai acabar? Não. Então, a gente pode tomar como referência 3 meses. A partir de agora, mais 3 meses, diminua, mas não vai cessar os ataques de Israel contra os palestinos.
e aí a comunidade internacional, como você falou, a Europa, ela fica numa, como diz no Brasil, numa saia bastante justa. Os principais líderes europeus se calaram diante do que tem, mas por que se calam? Hoje a Europa ela se tornou refém da OTAN, que é dirigida pelos Estados Unidos. Então, há um terrorismo de parte dos Estados Unidos em relação aos principais líderes europeus. E aí vai uma crítica. Foi-se o tempo em que tínhamos lideranças europeias firmes e atuantes. Então, nós não encontramos isso mais na Alemanha, temos um bufão como Macron, a Itália, na Inglaterra, enfim. E fica a OTAN à mercê dos Estados Unidos, que ditam as regras. Então, no momento desse, é triste ver o povo europeu decente, ele conclama que haja alguma mudança. É aquilo que nós falávamos do início. Lamentavelmente, isso cria o terreno fértil para a extrema-direita, movimentos racistas e todo tipo de coisa que a gente combate há muito tempo. Então, finalizando, sim, vamos marcar aqui aquela data do calendário. Daqui mais uns 3 meses, talvez um pouquinho antes, deva ter um cessar-fogo, onde os Estados Unidos aparecerá puxando de um lado alguém, os palestinos, e alguém de Israel dizer, eu promovi a paz, o que vai ser uma tremenda de utopia que não foi. Então, para o Biden, agora é muito importante que esse conflito se encerre o mais breve possível, porque as eleições nos Estados Unidos já iniciaram a corrida, e o movimento dos judeus nos Estados Unidos pesa muito para a eleição americana. Muito obrigado, Walter. Fernando Tietê, eu gostava que comentasse um facto, é que, segundo foi noticiado a semana passada, passado pouco tempo de Israel ter, eu não digo ter entrado na faixa de Gaza, porque na verdade já lá estava, até antes do dia 7 de outubro, já havia lá israelitas. Mas, segundo alguma comunicação social informou, Israel teria assinado um contrato com a BP para extração de petróleo em águas que pertencem à faixa de Gaza. Teve conhecimento disso? Gostava que comentasse esse facto e depois também dessas suas notas finais, se fizer favor. Bom, é tudo na mesma sequência, né? Pegando aqui o que o Ricardo falou, o que o Walter falou, o que é o nosso mote principal. Quando falamos sobre o assunto Palestina, falamos sobre esses interesses que vêm por trás, né, dessas manifestações supostamente em prol da liberdade, em prol da democracia, né? A gente até brinca falando de um jeito democracy, né? Porque inclusive o Ricardo vai se doer agora, porque essa brincadeira ficou para mim agora. Existe uma brincadeira na internet que diz o seguinte, que se por acaso descobrirem petróleo em Marte, não tenha dúvida, os Estados Unidos vão querer levar a democracia para Marte. Isso é certeza. Não é? Então é o seguinte, voltando ali a questão mas aqui da faixa de Gaza e o petróleo. Não é? Tudo são interesses, aliás, para quem a gente costuma dizer, e olha o quanto de discussão a gente gera, discussão mesmo, né? Algumas assim muito acaloradas, né? Na geopolítica. Porque tem gente que fala assim, vocês não falam de política, vocês querem fugir da confusão, do debate. Não, talvez daquele restrito ali, né? Dentro da nossa casa, né? Da nossa pátria, né? Mas desse a gente pode, mas desse a gente não pode. Porque são todas questões que envolvem interesse. E não tem o certo e o errado. Tem aquele que tem o seu interesse e consegue impô-lo, e tem aquele que tem o seu interesse e não consegue defendê-lo, vamos dizer assim. Então, existe, obviamente, gás e petróleo em toda aquela região. O Ricardo chegou a falar um pouco sobre isso, não é? Existe uma região ali cheia
gás e de petróleo, né? E, naturalmente, é muito mais fácil. Você vai chegar lá e vai tentar negociar com eles o preço, aquela coisa, né, entre aspas, assim, como é que se diz? Sensata, racional, né? Civilizada. Você não vai. Então, desculpe aqui, só um minutinho aqui. Passou. Então, você não vai conversar de jeito, né? Você não vai querer dizer que é fácil debater com o povo lá da Palestina. Então, você demoniza. Você demoniza palestinos, você demoniza árabes no geral, né? E aí você demonizando fica mais fácil de criar esse rebuliço todo, né? E aí criar esses fatos, alguns factoides, alguns fatos mais claros. E é lógico, né? E aproveitando muitas vezes de atos, né, reprováveis, como o do Hamas no dia 7 de outubro, né? Que infelizmente acontecem, né? E acabam, né, muito mais atrapalhando a questão palestina do que ajudando, na minha humilde opinião. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos que pensar, né, torcer para quê, né? Realmente a questão financeira, né, de manter esse ataque a Gaza, né? Ele realmente chegue num ponto em que o Israel não consiga mais sustentar, né? E veja, né? E agora, resolver, eu sou a favor do Estado, né? Do Estado palestino, né? Junto com o Estado de Israel, naqueles moldes ditos aqui pelo senhor lá da carta lá que da ONU de 1948, né? Agora, então, isso é fácil de conseguir? Não, não é. Aliás, está muito difícil e muito longe, diria eu até. Mas eu acredito, sim, num fim não tão longo, acredito na data do Walter, né? Porque nós precisamos, aliás, nós precisamos não, porque realmente uma hora a questão financeira vai falar mais alto, né? O interesse no petróleo falou alto para que Israel se levantasse contra a Palestina como fez agora, sim, falou alto. Mas nós já vimos vários e diversos exemplos de momentos em que Israel achou que a opinião pública internacional ficaria a favor dele e colocaria em descrédito todo mundo, todo o resto, né? Assim o fez, por exemplo, assim foi, por exemplo, quando da manifestação do presidente Lula, né? O Netanyahu, o governo de Israel achou que Lula ia ficar no descrédito, ia ficar no ridículo, e não foi assim, né? Então, novamente, né, é uma questão de logística mesmo, né? Logística e dinheiro, até que eles sejam ali obrigados a deixar as coisas como estão. Agora, cabe sim à comunidade internacional e a pessoas como nós, que estamos do lado certo, né, daquele lado que não quer ver mais guerra, não quer ver mais ataques do Hamas, não quer mais ver de nenhum outro grupo, seja Fatah ou qualquer outro de fora lá da Palestina, não quer mais, né? Agora, não dá para continuar assim, não dá para conseguir isso, aliás, com Israel agindo dessa forma, né, com o aval total dos Estados Unidos. Enfim, a situação aqui, hoje eu pensei, nós vamos debater para chegar naquele ponto em que a gente fala, bom, depende de torcermos apenas. E é isso, encerro agora repetindo o quanto estou grato, o quanto estou honrado de ter participado dessa live aqui com o senhor e com todos os meus companheiros aqui, né, e com essa audiência aqui seleta, né, e muito respeitosa, com algumas raras exceções. Muito obrigado, Fernando. Eu já faço os agradecimentos do canal no final. Agora, ao Ricardo, eu queria colocar também uma questão, que é o seguinte. O Tribunal Internacional de Justiça recebeu o processo, aliás,
apresentado pela África do Sul e que depois foi apoiado por outros países. Acontece que, até este momento, o Tribunal ainda não se pronunciou firmemente acerca da conclusão do processo. E o povo palestiniano geme para que o Tribunal tome uma decisão. Quando é que acha que essa decisão pode ser tomada? E já agora gostava que comentasse também a posição do Tribunal Penal Internacional, que noutros casos foi muito célere a emitir julgamentos e inclusivamente a dar ordem de prisão a determinados chefes de Estado, e que neste caso concreto não tem, que se conhece, não se tem sequer manifestado. E que desse também as suas notas finais a seguir. Bom, Balsinha, o TPI, Tribunal Penal Internacional, é um negócio difícil, tá? Porque se por um lado, em questões de poucos dias, nós vimos o Vladimir Putin sendo condenado, tá? Ali aos crimes em tão curto tempo, e com relação à questão de Israel, ser um negócio que está se arrastando com o tempo, que vai se arrastar, e provavelmente eu vou na mesma aposta do meu colega o Walter, tá? Que algum pronunciamento, alguma decisão final vai acontecer daqui 3 ou 4 meses, tá? É aquela hora que, infelizmente, eu volto para aquela minha questão inicial, lembrando, claro, que o tribunal, a Corte Internacional é ligada à ONU, mas o Tribunal Penal Internacional é uma instituição não tão ligada, mas segue os mesmos princípios, tá? E dentro do Tribunal Penal Internacional, nós também temos a questão da conveniência sendo aplicada, tá? Infelizmente, para nós, eu que sou bacharel em Direito, o Fernando, que é um advogado, para nós que seguiu aos seus colegas, Francisco Balsinha, que também estão na área do direito, são advogados também, que o senhor estava conversando comigo, para nós, isso daqui é uma coisa muito triste de se ver, tá? Cujo cumprimento da lei, da legislação e daquilo que era para manter, assegurar a paz, manter a soberania e tudo mais, infelizmente, não é cumprido. E usa-se isso, claro, para os países europeus, como tem... isso daqui não é muito uma preocupação, tá? Mas para nós, daqui do Brasil, que já somos os países que eles consideram periféricos, onde nós somos colocados dentro da seara da segurança nacional dos Estados Unidos, tá? Para nós, isso daqui é uma situação muito complicada, tá? Porque aqui a gente não tem certas liberdades, fala assim, mas o Brasil é um país soberano. Não, não é. Tá? Nós dependemos do teto de gastos, da política econômica também do Banco Mundial, do FMI, dependemos também das vontades dos tribunais. E se você for colocar aqui sobre um brasileiro, que não tem muito caso, tá? Eu acho que não tem nenhum condenado pelo TPI, tá? Mas você vai ver, sim, dos poucos casos, todos eles eram com relação ao interesse e conveniência do imperialismo norte-americano em favor da hegemonia. E se pegarmos também a Corte Internacional, que é um órgão ligado à ONU, tá? Mesmo depois da Segunda Guerra, porque eu gosto de ressaltar esse caso, no julgamento de Nuremberg, você vai ter sempre apenas os julgados de guerra por parte dos alemães. E os italianos? Onde estão o julgamento dos japoneses, que é ali da Guerra do Pacífico? Me dá um nome, desafio também alguém a me trazer um nome de um japonês condenado na Guerra do Pacífico na época da Segunda Guerra Mundial. Tá? Eu procurei, a gente procura, nós somos aqui curiosos pra caramba. Falar sério, para falar sério, tem que ser super curioso. Tá? Então a gente vai atrás, busca, e é dificílimo. Tá? Não tem. Tá? Eu conversei com muitos colegas e não tem.
Tá? Infelizmente, é uma coisa que, mesmo falando com outros colegas nossos, pessoas que já estiveram aqui no Brasil, aí no seu canal, como o Ricardo Cabral, pessoas maravilhosas, o Farinazo também, pessoas maravilhosas que a gente conhece, tem contato diário com eles, tá? São pessoas assim que a gente procura e não tem, sabe? Infelizmente, é uma questão de conveniência e eu coloco minhas fichas, tá? Com a questão que o Walter colocou, que talvez daqui 3 ou 4 meses a gente tenha uma definição mais clara sobre isso. Mas condenar o Netanyahu, infelizmente, talvez a gente não veja. Tá? Muito bem. Assim chegamos ao final da nossa live de hoje. Quero agradecer ao Ricardo, ao Fernando e ao Walter o favor que fizeram de ter vindo ao canal Multipolar TV, dizer para vocês que para mim foi um privilégio ter estado convosco aqui nesta live, que espero obviamente tê-los mais vezes e que me sinto também honrado pelo facto de terem aceito o nosso convite. Muito obrigado por tudo. Quero agradecer também aos amigos que fizeram o favor de nos acompanhar ao longo desta hora e 31 minutos já. Pedir mais uma vez que não se esqueçam de pôr o like no canal Multipolar TV e também no canal Fala Sério TAT. Não se esqueçam de se inscrever no canal aqueles que ainda não o fizeram e de partilharem esta live. E se não for pedir muito, deixarem um comentário no YouTube. Não no chat, já o fizeram, mas na live no YouTube. Obrigado a todos. Amanhã voltaremos com outra live, com outro tema e com outros convidados. Deixo, como sempre, um abraço do tamanho do mundo para os nossos 3 convidados e para todos aqueles que fizeram o favor de nos acompanhar ao longo desta live. Muito obrigado e boa noite a todos. Vida longa e próspera. Vida longa e próspera. E a luta continua. Não saiam já, por favor.